Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida. É um prazer ter você conosco nas mídias sociais e hoje estou falando diretamente a você que está em casa, que não veio esse domingo à igreja, pois o de hoje, esse culto hoje, ele é gravado. E sabendo da importância que é ter você nos assistindo, você ouvindo a palavra de Deus. E porque nesse domingo Diego tem um trabalho e ele não vai poder estar. Então por isso o culto de hoje ele é gravado, porque a gente tem o intuito de abençoar você, abençoar a sua vida. Então nesse momento eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que Deus fale ao seu coração, que a palavra dele encontre lugar em seu coração, que você seja abençoado com a palavra, aquilo que Deus tem colocado em meu coração para levar ao seu coração nessa noite. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus ele conhece. Deus é aquele todo-poderoso. Ele pode abençoar você, pois ele sabe o que você precisa. Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor, agradecer por mais um dia de vida qual o Senhor nos concede. Te agradecer, Pai, por cada um que neste momento está a assistir a este culto e que de fato ele venha entender a Tua palavra, Pai, que o Senhor fale ao seu coração. Mas nesse instante, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor, em nome de Jesus, desfaça todo o mal. Ó Deus, seja uma dor, seja qualquer ação, ó Deus, para que venha tirar o entendimento, que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, para que de fato todos nós possamos ser enriquecidos pela Tua palavra. Então que Teu Espírito Santo possa tocar em cada vida, em cada coração. Se há alguma enfermidade, cura, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo nessa casa, agindo nessa vida, que a Tua luz, a luz verdadeira que ilumina todo homem, ilumine agora o entendimento, o coração, a vida, ó Deus, para que de fato possamos compreender a Tua palavra e sermos transformados por ela e sermos, Pai, modificados em homens, mulheres, jovens, melhor diante do Senhor e diante da circunstância que enfrentamos. Pai, que o Senhor então agora use esse Teu servo tão somente como instrumento, como canal do Teu fluir, para trazer, Pai, a mensagem do Senhor a cada coração que neste momento se dispõe. Esse tempo, ó Pai, para que possa ouvir esta mensagem, que o Senhor então fale, Pai, e que haja transformação em nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos estudando o livro de João. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, o livro do Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 35. Nós temos estudado, nós temos falado desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e nós falamos aqui como que Jesus nos ensina, que Ele não faz acepção de pessoa, mas a gente observa e vê que Jesus a todo momento Ele nos ensina. E algo interessante, os discípulos vão comprar alimento e Jesus fica ali, Ele tem aquela conversa com aquela mulher samaritana. Os discípulos, eles chegam ali. E nós falamos domingo passado que, de fato, aos discípulos retornarem e ao oferecer Jesus o alimento, Jesus se recusa a ter aquele alimento ou se alimentar. Os discípulos, ele perguntou, será que ele já comeu? Alguém lhe trouxe comida? Mas ele disse, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E quando nós observamos nisso, e nós colocamos aqui no domingo passado, e mostrando que o que nutria Jesus, o que era o combustível para que ele de fato estivesse agindo, priorizando o Evangelho, compartilhar esse ensinamento tanto com a mulher quanto aos demais que estavam vindo ao seu encontro, era fazer a vontade do Pai. E domingo passado eu perguntei, o que nutre a tua vida? O
O que nutre você? O que te dá força? E quando a gente olha para isso, a gente vê o seguinte, que o que nutria Jesus era fazer a vontade do Pai. Os discípulos, eles não conseguem entender não conseguem entender aquilo que Jesus de fato, porque quando a barriga ronca, com fome, muitas vezes nós queremos satisfazer a nossa vontade. Mas Jesus, ele nos ensina então que é preciso de fato crucificar a minha vontade, para que a vontade de Deus, ela possa de fato aparecer, que a vontade de Deus seja maior. Há muitas vontades, temos vontade de fazer coisas ou termos atitudes, e que muitas vezes essas vontades não agradam ao Senhor. Você se alimentar, isso é da vontade de Deus. Você manter o seu corpo saudável, a alimentação saudável, isso agrada ao Senhor. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele prioriza algo além de satisfazer uma necessidade biológica, a fazer a vontade do Pai. E aí, eu e você, nós precisamos nos perguntar, será que nós estamos priorizando ou colocando em primeiro lugar o reino de Deus nas nossas vidas? Mas algo interessante, isso Jesus nos ensina no versículo 34, quando ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e ele coloca isso que, assim como muitos de nós nos satisfazemos no alimento, em algo que beneficia a nós, Jesus está dizendo, olha, algo muito importante, assim como é importante a comida, a alimentação, para mim é importante fazer a vontade do Pai. E na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, onde você vá, que você possa, de fato, fazer a vontade de Deus. É isso que Ele deseja. Mas Jesus, Ele sempre ensina, cada palavra de Jesus, cada frase dele nos ensina muito. E no versículo 35, e é esse versículo hoje que eu quero compartilhar com você, e eu quero que você entenda aquilo que Jesus, Ele está agora a falar aos seus discípulos. E essa primeira fala eu aprendo que eu preciso colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Mas agora Jesus vai dizer algo aos seus discípulos, no versículo 35, e apenas esse versículo eu quero compartilhar com você, aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, a respeito do entendimento que Ele deseja que tenhamos. Então no versículo 35, Jesus diz assim, não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Queridos, algo me chama a atenção quando Jesus, Ele fala para os seus discípulos, levantai os olhos e vede. E Deus tem falado ao meu coração, e a mensagem, e o título da mensagem que eu trago hoje é, levantai os olhos e vede. E eu pergunto a você, o que você vê quando levanta os olhos? E quando, de fato, há muitas coisas que nos cercam, há circunstâncias que nos cercam, e há problemas, há enfermidade, há problema no trabalho, há problemas muitas vezes de relacionamento, há problema na criação de filhos, há problema de relacionamento com o parente, com irmãos, com o pai, com mãe. E quando eu olho para isso, quando Jesus, Ele diz para os seus discípulos, levantai os olhos, isso é um verbo imperativo presente. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, olha, vocês precisam levantar os olhos. Jesus aqui, Ele pede para que levante. E há algo interessante que Jesus, Ele começa dizendo, olha,
no 35, não dizeis vós ainda que falta 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede o campus já pronto para a colheita. Queridos, levantai os olhos e vede. Quando você levanta os olhos, o que você vê à sua frente? Jesus está chamando a atenção, e não para apenas um gesto físico, de eu levantar a cabeça. Isso é importante, porque se você estiver dirigindo, ou mesmo se você estiver andando, e a gente observa nas mídias, muitos acidentes acontecendo, e hoje muitas vezes a pessoa, ela está caminhando com o celular, e está olhando para baixo, e olhando para baixo, e já vi pessoas serem engolidas por um portão, e passa uma camarada olhando, e aí o portão fecha, e aí carrega ela, prende ela dentro de uma garagem. Já vi pessoas então, porque olhando para baixo e olhando para o celular, e muitas vezes cai num buraco. A gente observa que no trânsito, vocês não devemos de forma nenhuma dirigir olhando o celular, porque isso, qualquer minuto de distração, dá uma diferença grande no volante, e não se deve. E aí a gente observa que de fato, se a pessoa tiver cabisbaixo, o seu campo de visão é limitado. Para que você possa ter o seu campo de visão alargado ou aumentado, você precisa levantar a cabeça, não apenas os olhos, porque se você tiver com a cabeça abaixada, de nada vai adiantar. Mas quando ele chama levantai os olhos, eu vejo que Jesus está dizendo isso para que eles possam de fato observar o que está à sua volta. O que está acontecendo? Eles percebem algo estranho, ver Jesus conversando com aquela mulher, mas eles não conseguem enxergar o que estava acontecendo naquele momento. Jesus, ele já enxergou, o olhar de Jesus é amplo, ele enxerga todas as coisas, os olhos dele contemplam todos, e ele vê tudo, e ele sabe de tudo. A nossa visão é limitada, eu só sei ver o que está aqui à minha frente, eu não sei o que está depois dessa parede, eu não sei o que está depois da rua, até depois do meu alcance de visão, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que tem. Mas nós de fato podemos ver que quando Jesus ele fala para os discípulos levantar os olhos, ele está dizendo numa visão espiritual. E levantar os olhos, ele está dizendo aqui, olha, por certo, vocês acham que neste local, na terra de samaritanos, não há colheita para ser feita. Por certo, vocês estão olhando para a terra dos samaritanos, e vocês estão dizendo, isso aqui é uma terra amaldiçoada. Vocês estão olhando para a terra dos samaritanos, e vê que esse povo não tem salvação. Esse povo não tem jeito, esse povo está condenado. Então vocês precisam levantar os olhos, porque na verdade é nesse local onde vocês acham que a terra é muito árida, é seca, não vai produzir nada. Mas eu digo para vocês que aqui essa terra produz, isso vai dar frutos. Ela tem pessoas aqui sim, tem pessoas que vão se render, e muitas pessoas que vão se render a mim, ao Evangelho. E nós podemos colher. Então a colheita está agora, podemos colher. E queridos, e ao olhar para isso olhando numa visão espiritual, e a mesma coisa, talvez você acha que você não tem jeito, talvez você acha que se você é um cristão, você já olhou para certo tipo de pessoa e disse, aqui não tem jeito, nessa casa não tem jeito, nesse bairro não tem jeito, nessa cidade não tem jeito. Mas porque a sua visão pode estar limitada, a sua visão pode estar equivocada, assim como as dos discípulos, que quando Jesus ele pede para levantar, porque ele sabia como que estava a visão dos seus discípulos. Mas eu quero caminhar com você também, que isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida.
não apenas na área espiritual. Porque quando eu olho para trás e para alguns textos da Bíblia, e ela me ajuda a observar e a aprender com o que podemos ver quando levantamos os olhos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números. Em Números, no capítulo 13. E eu vejo que isso dá para nós um pouco daquilo que Deus deseja que a gente veja. O que você vê quando levanta os olhos na sua casa? O que você consegue enxergar na nossa sociedade? Quando você levanta os olhos no nosso país, na política, na segurança, quando você levanta os olhos, o que você vê? E quando eu olho aqui, em Números capítulo 13, nós vamos ver que o Senhor chama Moisés e diz assim: olha, escolhe um líder de cada tribo, e esse líder você envia ele à terra de Canaã, essa terra que eu vou dar a vocês, é uma terra que mana leite e mel, e eu quero que você vá lá, e eu quero que você veja, eu quero que você olhe, eu quero que você observe e vê todas as coisas, vê aquilo que eu vou dar a vocês. Interessante, queridos, que até no versículo 16, nós vamos observar que são escolhidos os 12, um então de cada tribo. E agora no versículo 17 diz assim: Moisés os enviou para a terra, para sondar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi pelo monte do Neguebe, atravessais as montanhas. Olha só, vede como é a terra. No versículo 19, vede como é a terra em que habitam, se é boa ou se é má, se as suas cidades, se é acampamento ou fortificada. Olha o povo dessa terra que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Nós observamos que Moisés diz para aqueles seus escolhidos, um de cada tribo, e disse: olhem, observem. E para que eles chegassem ali, eles caminharam algum tempo e chegaram naquele local e ficaram fora a observar. E o tempo que levaram para sondar essa terra foi de 40 dias. 40 dias. 40 dias eles ficam ali e eles observam aquela terra, e de fato eles viram que aquela terra era fértil, que aquela terra era boa, que aquela terra era algo espetacular. Mas agora, queridos, há algo interessante, que quando eles chegam e quando eles vão dar agora o recado a todo o povo de Israel, eu posso ver que de volta caminhando, e algo interessante, a gente observa aqui que para carregarmos uma uva, um cacho de uva, a gente carrega um cacho de uva em um dedo, a gente carrega vários cachos de uva na mão. Mas aquela terra, a terra era tão boa, que a gente vai ver que foram precisos dois homens para carregar um cacho de uva, porque ali era algo de Itu, grande. 2 homens para carregar um cacho de uva. E aí eles viram que de fato era uma terra boa, era algo maravilhoso, e eles levam aquele fruto, eles mostram, e logo de início todo o povo se alegra com aquilo, porque Deus ia abençoar de fato esse povo que viveu escravizado durante 430 anos, mas agora Deus já tinha mostrado o seu poder nas 10 pragas no Egito, e agora eles estão de frente ao monte, e agora eles vão ali, olham tudo aquilo. Mas a pergunta que eu gostaria que sempre você estivesse lembrando dela, e eu vou te lembrar mais uma vez: o que você vê quando levanta os olhos? Interessante, queridos, que
depende muitas vezes da lente que usamos. A gente observa que depois que a gente passa dos 40, e aí fui ao oftalmologista, e eu senti que as letras estavam ficando embaçadas um pouco, e de vez em quando a gente precisa usar uma lente. E essa lente, ela me ajuda a enxergar melhor, a ver as letras melhores. Mas quando olhamos as circunstâncias, qual a lente que olhamos? Qual a lente que você coloca para olhar para o mundo de hoje? Para olhar para a sua família, qual a lente que você coloca? E eu vejo, queridos, que infelizmente, uma das lentes que muitos de nós colocamos quando levantamos os olhos e a gente não consegue enxergar algo concreto, a lente da dificuldade. Eu vejo, queridos, que infelizmente muitos de nós temos colocado a lente da dificuldade. E essa lente da dificuldade eu posso colocar ela tanto no âmbito espiritual como material também, de trabalho, no meu dia a dia. A gente observa que há pessoas que colocam dificuldade para todas as coisas. E a gente observa que aqui, com certeza, os discípulos, ao olhar para aquele povo, eles colocaram dificuldade. A lente que eles tinham era esse povo, é um povo que não quer nada com Deus, é um povo que se misturaram, que não tem de fato um amor a Deus. Essa era uma das dificuldades. Mas quando eu olho nesse contexto agora, no contexto desses homens que foram até ali a terra de Canaã, e a gente observa que eles veem agora algo com dificuldade. Começa lá no versículo 27. E prestando conta a Moisés, disseram: fomos à terra, a qual nos enviaste, ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. E mostraram então um cacho de uva carregado ali por dois homens. Isso está lá no versículo 23, né? Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho, que dois homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Então, não estou mentindo, a palavra de Deus está dizendo aqui. E aí, de fato, eles mostraram esse fruto. Mas agora, a partir do versículo 28, a gente vai ver que a bênção que Deus ofereceu a eles, eles agora colocam uma lente, e a lente que eles usam é uma lente de dificuldade, a lente das dificuldades. E aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e Ele pode dar. E agora o que vemos aqui, que Deus falou que ia dar a terra de Canaã, e eles colocam a dificuldade, eles começam: olha, contudo, olha, de fato a terra boa, é tudo bom, tudo maravilhoso, mas tem um porém, a dificuldade. Quantas vezes você tem usado essa lente na sua vida? Olha, eu posso conseguir o meu estudo, eu vou, mas olha, tá difícil. Não sei se eu vou conseguir. Olha, tem uma oferta de trabalho, a pessoa muitas vezes está desempregada. Olha, não sei se eu vou conseguir. E a gente observa que há muitos que começam a colocar dificuldades. Olha, Deus deseja que você leia a Bíblia. Não, eu não tenho tempo. Eu não entendo. Quando eu leio, eu não entendo. Coloca dificuldade. Muitas vezes Deus deseja que você vai falar do amor dele para um colega, para um amigo. Não, eu não tenho tempo, eu estou ocupado, ele não vai me ouvir, ele não vai aceitar. E nós colocamos desculpa para muitas coisas. Quer ver filho, né? Filho, muitas vezes você pede ele para fazer alguma coisa e não estou bem agora não. Eu estou cansado, eu estou isso, estou aquilo. Como que você vê quando você levanta os olhos agora? Deus é aquele que quer dar os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Mas muitas vezes você é o primeiro a colocar obstáculos para que você chegue, para que você mesmo alcance os seus objetivos. É preciso que você possa tirar essa lente das dificuldades. Tire ela. Não coloque. Eu vejo que ao conversar com algumas pessoas,
E a gente observa que vê problema, vê erro, vê falha em todo mundo, em todo lugar, porque ela coloca essa lente da dificuldade, assim como eles disseram aqui. Olha, o povo é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grande. Vimos também ali os descendentes de Anak. Olha, eles são homens fortes. Então, dificuldade. Talvez você tenha colocado dificuldade para alcançar os seus próprios objetivos. Mas além da dificuldade, muitas vezes ainda colocamos uma outra lente. A lente da impossibilidade. Talvez quando você vê alguém vencendo, quando você observa e olha alguém formando em medicina, formando em algo que você olha assim, poxa, é impossível para mim. Por que é impossível? Não, nada é impossível. Nada é impossível aos que creem. Nada é impossível. Eu fico a observar que muitas vezes nós usamos isso. É impossível mudar o meu esposo. É impossível mudar o meu filho. É impossível fazer isso ou aquilo outro. Muitas vezes usamos. Não, é impossível, eu não vou conseguir alcançar isso, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir. E colocamos essa lente além da dificuldade, muitos colocam ela, e outros vão colocar da impossibilidade. O que vemos que aqui, a gente vai ver eles colocando lá no versículo 32, então depreciaram diante dos israelitas a terra que habitavam, que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes. E todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, os descendentes de Golias, Anak, procedente dos nefilins. E agora que a gente observa, eles estão dizendo claramente: olha, é impossível entrar ali. É impossível. Não tem como. Você pode estar enfrentando um problema. Você pode estar enfrentando um problema pessoal. Você pode estar enfrentando um problema familiar. Um problema no trabalho. Você pode estar enfrentando qualquer dificuldade. Hoje, uma circunstância terrível. Mas qual é a lente que você tem usado? Você tem colocado ainda mais dificuldade? Ou você tem ido além, tem colocado impossibilidades? Mas quando a pessoa usa essas lentes da dificuldade e da impossibilidade, eu vejo que isso tem a ver com como você se enxerga. E eu pergunto a você, como você se vê? Quem é você? Além de você ter um nome, ter uma nacionalidade, ter um pai, ter uma mãe, ter uma família, quem é você? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu quero ir? Quais são as minhas metas, os meus focos? Mas quem sou eu? Quem eu penso que eu sou? E aí isso vai determinar com que lente você vai usar. Se a lente da dificuldade, da impossibilidade, ou de fato você vai ver com os olhos de Deus, com olhos de esperança, com olho de possibilidade, algo que Deus vai estar com você. Mas isso vai depender de quem é você, como você se enxerga. Então quando eu olho para esses 10 homens, dos 12 que foram, os 10 homens, como eles viram? Eles viram aquele local, de fato era bom, mas eles colocaram dificuldade e eles colocaram impossibilidade. Essa foi a lente que eles enxergaram. E aí a gente observa agora que como eles se enxergavam. E aí isso fica claro para a gente lá no versículo 33, que
como que eles se viam? Eles se viam como fracos. Eles se viam como vermes. Eles se viam como gafanhotos. É isso que está aqui no versículo 36. Também vimos ali os nefilins. Ele exalta o outro, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. E também aos olhos deles. Então olha só. Primeiro que eles estavam em segredo. Eles não viram eles. E eles já pressupõem coisas. Então, o que a gente observa, que como eu me enxergo, é como eu vou ver as coisas. Se eu me acho pequeno, se eu me acho como um verme, se eu me acho como gafanhoto, e eu vejo o outro que é mais forte, eu vejo que o outro pode conseguir, eu não posso, porque o outro é mais do que eu. Em nome de Jesus eu peço a você, nessa noite não tenha esse tipo de visão. Ao levantar os olhos, não veja isso. E quando eu vejo Jesus dizendo levanta os olhos, Ele está dizendo para você nessa noite, olha, levante os olhos e primeiro se enxergue. Vê quem você é, querido, querida. Você e eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tome posse disso. Você não é um Zé Ninguém. Você não é mera criação do acaso, não. Você é feitura de Deus, criatura de Deus. Ele nos criou com as suas próprias mãos. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para isso, isso já muda tudo, porque as pessoas podem me dizer, você não é ninguém, você não vai conseguir, mas eu vou dizer, não, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, foi Ele que me criou, Ele me deu inteligência, Ele me deu sabedoria, Ele pode me capacitar, Ele pode sim me dar tudo que eu acredito, aquilo que eu de fato vejo. E eu convido a você que nesse instante o inimigo, ele quer mostrar para você que você não é ninguém. O inimigo, ele quer sempre nos colocar para baixo, porque ele não pode fazer nada com Deus. E ele quer agora colocar você para baixo, menosprezar você. E muitas vezes coloca pensamentos em você dizendo que você não é ninguém, que você não é nada, que você não vai vencer, que você é um perdedor. Mas quando eu olho para Deus, Deus vai dizer, não, você é um vencedor, eu quero fazer de você um vencedor. Basta que você se enxergue quem você é e aquilo que você pode se tornar. Então, primeiro, somos criaturas de Deus, e como criaturas de Deus, fomos criados em imagem e semelhança dEle, por isso nós podemos fazer muitas coisas, podemos criar. Nós vemos um homem criando tantas as coisas, vimos um homem indo à lua, vimos um homem criando coisas boas, e infelizmente também coisas ruins, porque assim como Deus que teve o poder de criar todas as coisas, eu e você, nós, o homem em si, tem esse poder, mas esse poder é limitado, e o homem pode fazer coisas extraordinárias. Mas mais do que isso, quando eu olho Deus, Ele não quer que você seja só criatura, Ele quer que você seja filho dEle. Mas agora, para se tornar filho dEle, você precisa entender quem você é. Porque além de você ser criatura, e agora como criatura você é pecador, e você e nós, infelizmente, no início tinham comunhão com Deus, mas devido à desobediência houve uma ruptura, e agora nós como criaturas não mais próximos, mais distantes de Deus por causa do pecado. E aí você precisa enxergar então quem você é. Se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você é criatura dele. E como criatura, isso já nos dá um monte de coisa. Aí observe e vamos ver. Tem pessoas que não servem a Deus, são vitoriosas. Mas na vida financeira, é vitoriosa em muitas coisas. Mas infelizmente a Bíblia vai dizer que nem o bem material pode comprar a vida eterna. Nada nesse mundo pode comprar a vida eterna. Então eu preciso levantar os olhos e ver quem eu sou. Você pode ser criatura, ou talvez você já se tornou filho de Deus, porque é preciso se tornar. No momento que eu compreendo quem eu sou, porque eu sou pai, eu sou filho, tenho uma idade, eu sei de onde eu vim, mas é preciso eu reconhecer: opa, eu sou um pecador.
e reconhecer que Cristo nos amou de tal forma que Ele me dá essa possibilidade a todo ser humano para que possamos nos tornar filho dele. E agora, dentro disso, quando eu olho só como criatura de Deus, eu já posso vencer. Eu posso vencer todo tipo de dificuldade. E é isso que eu quero que você, de fato, olhe. E vemos aqui, queridos, que Caleb, então, nos mostra aquilo que podemos, de fato, ser e fazer. Caleb, ele é alguém que, diante os 10 não acreditaram, mas Josué e Caleb, eles agora vão dizer não, de fato, tenha certeza, há possibilidade sim, há possibilidade de destruirmos. Sabe por quê? Porque Deus pode estar conosco, e se Deus está conosco, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode nos fazer vencer. Olhe para trás, veja o que Ele fez com os egípcios, que era a maior potência. Nós não conseguimos sair de lá. Por que Ele não vai nos dar a vitória sobre esses gigantes? E querido, eu quero dizer para você, então, não importa qual o gigante que está te amedrontando, não importa qual o gigante que está atingindo você, fazendo você se sentir um verme menosprezado. Muitas vezes é uma enfermidade, muitas vezes são circunstâncias que se agigantam para nós e nos sentimos como verme. Mas nessa noite Deus fala para você: levante os olhos, você é criatura de Deus. E como criatura, só como criatura, Deus já fez a gente para dominar. E quando eu olho para o Gênesis, eu vejo isso. Deus disse: olha, domine sobre todas as coisas. Então, se tem alguma coisa, algo que está te dominando, um medo ou alguma circunstância, que você possa tomar as rédeas da sua vida. Tome as rédeas, em nome de Jesus. E aí, mais agora, é preciso confiar no Senhor. Quando eu vejo aqui, levante os olhos, você ver o problema, você ver a situação, você vê as impossibilidades, mas agora você olha para cima e que você possa olhar para Deus. Deus é aquele que pode abençoar, Deus é aquele que pode fazer de você um vencedor em Deus. A gente observa que essa era a fé que Caleb tinha. E quando a gente vê aqui Caleb, e ele vai dizer: olha, então Caleb fez o povo calar diante de Moisés e disse: temos que subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. E aí a gente observa que Caleb de fato é este homem que sim, fica indignado pelas dificuldades que o outro vê. Ele não via dificuldade, sim, ele via possibilidade. Ele via que havia meio, sim, ao ponto de ele rasgar as suas vestes. Lá no capítulo 14, Números 14, no versículo 5 diz, versículo 6: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que se haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade de Israel: a terra onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nesta terra e dará para nós terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não temais. Essa é a visão que eu e você precisamos ter diante de qualquer circunstância. Levante os olhos, coloque a lente da possibilidade, coloque a lente de que, na verdade, Deus vai facilitar as coisas, Deus vai dar os meios, Deus vai fazer você um vencedor. Não coloque dificuldade, coloque a lente das possibilidades e que Deus vai abençoar. Quando eu olho aqui e eu vejo isso, queridos, eu vejo isso que Caleb nos ensina e nos mostra o que de fato eu e você precisamos olhar. Mas de fato, Deus não se agrada da desobediência.
Deus não se agrada da falta de fé. Deus não se agrada quando nós colocamos dificuldade. E por isso Ele está dizendo para você: levante os olhos, veja a solução. Não veja a dificuldade, veja a solução. E a solução está em Deus. E Ele já te criou com todos os meios e formas de ser um vencedor. Mas devido ao pecado, o pecado escraviza o homem. E é dessa forma que Satanás, ele deseja agir nas nossas vidas. Ele quer nos escravizar no medo. Ele quer nos escravizar na dificuldade. Ele quer nos escravizar na impossibilidade. Mas em nome de Jesus, levanta os olhos. Vede, meu amigo. Vede, minha amiga. Vede a vitória do Senhor. Vede as coisas acontecendo. Olha, vede o milagre. Quando eu olho aqui e eu vejo claramente Josué e Caleb observando e vendo o milagre. E é isso que você precisa ver. Veja o milagre. Você já é um milagre. Deus, toda a criação, Deus nos fez de uma forma extraordinária. Nós somos o milagre da criação. A coisa mais importante, mais perfeita que Deus fez. Obra das mãos dele. E Deus te fez para vencer. Deus te fez para que de fato você possa ver as possibilidades. Como você se enxerga? Não se enxergue como verme. Se enxergue você como criatura e como filho e filha de Deus. E é isso que vemos aqui. Caleb vai dizer: não seja rebeldes contra o Senhor. Não temas a dificuldade, não temas esse gigante, não temas essa cidade fortificada. O Senhor está conosco, se o Senhor estiver com você. E Paulo vai dizer isso claramente, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, 37. Ele diz: olha, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Então levante os seus olhos, veja os campos prontos para a colheita. Deus quer que você colha frutos bons. Deus quer que você colha fruto para Ele, mas Ele deseja que você também colha frutos para você, coisas para você. Deus, Ele quer te abençoar aqui. Levante os olhos, veja a possibilidade. O inimigo tem tentado colocar um cabresto. O inimigo tem feito você olhar para baixo devido aos problemas, às coisas. Eu falo para você, Deus está falando para você. Levante a cabeça, levante os olhos. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para esse Deus criador, esse Deus todo-poderoso. E Ele quer te dar poder. Ele quer te dar poder nesta noite, para que você possa colher. Ele quer que você veja. Se você não vê, você não vai adquirir. Se você não vê as bênçãos pelos olhos da fé, então veja a sua bênção chegando. Contemple a sua vitória. Vede a sua vitória. E é isso que Caleb, ele vê. Interessante que vão se passar mais de 40 anos. E nesse momento ele via. E quando chega em Josué no capítulo 14, lá no versículo 11, ele vai dizer: olha, eu tenho a mesma força, tanto para a guerra, como para trabalhar. E quando eu olho para isso, eu vejo, queridos, que é preciso se ver como alguém forte. Se veja como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se veja como alguém que Deus fez para vencer. Se veja como alguém que Deus deu autoridade para criar coisas, autoridade para vencer. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. E que você tome posse dessa palavra de hoje. Eu não sei qual a lente você tem olhado. Olhamos para a política e muitas vezes nós colocamos dificuldades, nós colocamos impossibilidade. Não tem como melhorar. As coisas só estão piorando. Mas pelos olhos da fé, nós podemos mudar. Ou nós podemos colher os prejuízos. Interessante que esses homens que não enxergaram em Deus, não confiaram em Deus, que Deus poderia dar. Lá no versículo 37 diz assim, Números 14, 37. Aqueles mesmos homens que depreciaram a terra, morreram de praga diante do Senhor. Isso quer dizer o quê? Aqueles que olharam
e com a lente das dificuldades, da impossibilidade, Deus os matou com uma praga naquele mesmo dia. Enquanto a partida, Josué e Caleb, que eles olharam com as lentes de fato que Deus ia dar o recurso para eles, com a lente da possibilidade, eles de fato entraram e possuíram aquela terra. Então Deus quer que você possua, mas é preciso que você vença. Mas você precisa levantar os olhos nessa noite. Veja a sua vitória. Veja a sua vitória na família. Veja a sua vitória no trabalho. Veja a sua vitória em ler a Bíblia. Veja já a sua vitória em aprender sobre a palavra do Senhor. Veja a sua vitória em poder compartilhar. Veja a sua vitória. Vede. Levante os olhos e vede. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa. Ó Pai, obrigado porque o Senhor falou aos seus discípulos há 2000 anos atrás para que eles levantassem os seus olhos. Ó Pai, e como hoje nós precisamos disso. Ó Pai querido, levanta cada um e dê essa possibilidade a cada um para que de fato possamos levantar os nossos olhos e ver os milagres do Senhor. E ver, Pai, o que o Senhor pode nos dar. Ó Pai, seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida espiritual, que possamos levantar os olhos. Ó Pai querido, que possamos levantar os nossos olhos e ver o milagre do Senhor. E que possamos colher também. Pois como o Senhor disse aos seus discípulos, estão prontos para a colheita. E que nós possamos ver também, não só frutos para o Senhor, mas que possamos ver também, ó Deus, frutos prontos para ser colhido por nós. E muitas vezes estamos deixando passar. Pai, em nome de Jesus, todas essas dificuldades que o inimigo só tem apresentado, só as dificuldades, só a impossibilidade, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor agora repreenda esse mal, para que de fato agora, Pai, no Senhor, possamos ver, Pai, o Senhor dando todos os recursos, que possamos ver o Senhor dando toda a possibilidade, pois sabemos que Tu és o Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada um que ficou esse tempo conosco. E que o Senhor continue a falar a sua vida. E que haja transformação. E que é na visão, na forma de ver, como ele se enxerga ou ela se enxerga. E como o Senhor também enxerga cada um de nós. E como podemos enxergar o nosso futuro. E sabemos com o Senhor, todos nós, todo ser humano, tem um futuro maravilhoso. Se ser temente ao Senhor. Se não for rebelde para com o Senhor. Se confiar no Senhor. E se colocar esperança no Senhor. Ó Pai, onde todas as esperanças se foram. E que nesse instante essa pessoa venha lançar confiança no Senhor. E que possa olhar que toda a força, que todos os meios, que todas as possibilidades o Senhor pode dar. Então abençoa, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. Na Tua presença. É assim que eu oro. Grato por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que essa palavra esteja presente na sua vida. Não só essa semana. Mas enquanto você viver. Você é importante. Deus nos criou para vencer. E também Ele deseja que nos tornemos seu filho. Eu não sei como você está hoje. Mas que Deus continue a falar ao seu coração, a guardar e a te orientar. E fazendo com que você levante os seus olhos. Deus abençoe em nome de Jesus. Adoremos a Ele ao erguermos as mãos.
Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Aleluias. Vamos ao início a erguermos as mãos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, se és Tu. E Ele é santo, declare. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão, Aleluias. se és Tu, Sim, és Tu. se és Tu. Então declare no seu coração. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor.
para mim, das vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Declare, eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os sonhos, Se tentaram a igreja declara. os teus E as crianças declaram. Não desista. Aleluia. Nunca vou morrer. Não pare de adorar. Aleluia. É verdade. Declare, recebe a cura. recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.